se vocês começassem a ver que a casa de vocês, ou a casa que vocês viveram, está sendo simplesmente destruída, está sendo invadida, existem pessoas lá dentro que estão metendo a mão literalmente na casa de vocês. Vocês estão vendo que um dos patrimônios que vocês mais estimam vai perdendo força, vai se quebrando, vai acabando. Vocês não vão lá para saber o que está acontecendo? Vocês não vão lá para buscar explicação? O torcedor do Corinthians, ele trata o Corinthians... Torcedor não, é a Gaviões da Fiel, que foi o torcedor comum, não é convidado a participar dessas reuniões. Os Gaviões da Fiel, ao contrário da maioria das torcidas organizadas do Brasil, tem um contato muito interessante, muito bom e saudável com o torcedor comum. Saudável? Cansaram de invadir, quebrar as coisas. Você é burro, você não escuta, velho. Aonde saudável? Com o torcedor comum, velho. Pô, por isso que eu perco a voz, velho. Você não escuta, truta. Com o torcedor comum, a Gaviões, ela tem uma boa relação com o torcedor comum. E eu, como torcedor comum, com todo o respeito, vendo o Corinthians na mão de um monte de bandido, vendo o Corinthians se perdendo como está se perdendo, cada vez mais endividado, e ninguém dá um posicionamento, ninguém dá uma resposta, eu me sinto representado. Porque o Esporte Clube Corinthians Paulista não é uma empresa como qualquer outra, é um clube. Clube esse que tem como maior patrimônio o seu torcedor. E a partir do momento que o seu torcedor não tem dirigentes que falam às claras o que acontece dentro do clube, o torcedor, por ser o maior patrimônio do clube, tem obrigação de ir lá. Então eu fui representado pela torcida organizada. Só um detalhe, quando a Gaviões... Se a Gaviões estivesse preocupada com o Corinthians, pagava R$1 milhão que tá devendo de ingresso pro Corinthians. Eles não estão nem aí pro Corinthians, eles querem aparecer. Cansou de pichar muro, de cara desocupado que quer chegar lá pra arrebentar portão, aparecer pro Corinthians. pra invadir treino, não sabe nada. Arrebentou portão pra invadir clube, e o seu Guilherme Torringo Palese passa a mão pra essa gente. Outra coisa, o Thales, o Memphis, o Garro, o Hugo Souza... Quando a Gaviões fizer uma porcaria de desfile e for rebaixada, vamos lá na sede protestar também, tá? Vamos lá protestar também, que é uma inversão de valores desgraçada isso, e o senhor aplaude, seu Guilherme Palese. O senhor deveria ter vergonha. Quem paga o sócio torcedor do Corinthians não estava nessa rodinha aí. Mas por isso que eu falo, quem paga sócio torcedor é um bobão. Você pode ter certeza, você pode ter certeza que ao contrário do seu clube de coração, que a torcida organizada pisa na cabeça do torcedor comum, no Corinthians não é assim. Eu, como torcedor do Corinthians, eu vou falar pra vocês, o Corinthians não tem um futuro claro. A gente não sabe o que vai acontecer dentro do clube. E eu, como torcedor do Corinthians, eu acho sim que o torcedor tem mais é que ir lá pra saber o que tá acontecendo. Vai lá amanhã e vê se você é recebido. Com o clube. Estão acabando com o clube. E a culpa não é do torcedor, não. Se você comprar esse barulho dos dois aqui, ó, você vai pro buraco. Você acha que o Corinthians tá nessa situação por causa de invasão de torcida? Tá nessa situação por causa de falou isso? Mas da onde você tirou isso? O senhor só fala groselha. Quem tá falando que a culpa do Corinthians tá no buraco que tá é da torcida? Você tá dizendo que o torcedor do Corinthians não tem porquê ir lá. Não tem porquê. O Corinthians tá na mão de bandido. O Corinthians tá se quebrando a cada ano. E o torcedor que ama o clube, ele tem sim o direito de ir lá pra entender o que tá acontecendo. Então vamos fazer o seguinte. Torcedor comum, pegue o seu carro, vá até o treino do Corinthians e veja se você é recebido. E veja se você é recebido. Vê se abrem o portão igual abriram. Invada o treino e vê se você não é retirado de lá pra baixo de porrada. Aí, o Palmeiras, os torcedores tentaram invadir o CT. Sabe o que a Leila fez? Pergunta se foi receber os caras. A Leila ligou pra polícia, tirou todo mundo do CT, pô. Tá bom. Para, tem que blindar mesmo os jogadores, tem que blindar todo mundo. Uma palhaçada isso aí. O que o Corinthians faz é ridículo, o que o Flamengo faz. O Flamengo tá contratando e dispensando os jogadores por causa da torcida. A torcida não gosta desse do Johnston lá que o Felipe Luiz pediu, o cara foi lá e dispensou. Ah, a torcida reclamou, o cara foi lá e dispensou. Ah, a torcida quer esse, o cara vai lá e contrata. O Corinthians é a mesma coisa. O Duílio fazia tudo em cima da torcida e não mudou absolutamente nada. Tudo que a torcida quer, o Corinthians vai lá e faz. Olha a desgraça que tá o time. Quais desses exemplos que vocês deram viveu ou vive uma situação como a do Corinthians em questões de escândalo político? O Atlético Mineiro tá uma baba também, não paga ninguém. Mas, meu Deus do céu, ô Espípulo, não é possível. Você é muito limitado, truta. O Atlético Mineiro é um time de massa também, cara. Escândalo político. O Corinthians vai quebrar. O Corinthians tem um monte de pilantra dentro do clube, fardado de conselheiro, fardado de dirigente, só
só pensando na porra do próprio dinheiro e do próprio umbigo. E o torcedor não pode ficar quieto. O torcedor tá vendo o Corinthians quebrar. O Flamengo perdeu o jogo, o torcedor foi lá protestar, tá errado. O Atlético perdeu o jogo, o torcedor foi lá protestar, tá errado. Agora o torcedor tá vendo o clube acabar, ele tem mais é que ir lá lutar pelos direitos dele. Vamos ver, vamos falar um pouco do jogo. Vamos só ver. Escuta, Concordo com tudo isso de política, tá bagunça. Vamos só ver se no dia 9 de agosto, no que vai rolar no Parque São Jorge, se os caras vão afastar quem tem que ser afastado ou se essa galera vai referendar a volta de quem não deve voltar, A torcida, tá bom? Só vamos aguardar o dia 9.